Pessoal, aqui é o professor Silvio. Eu estou gravando esse vídeo para dizer para vocês, em primeiro lugar, eu quero incentivar vocês a continuarem estudando. Eu sei que não está fácil para ninguém. Com certeza nós todos temos muitas dificuldades com acesso à tecnologia, com a aula sem o professor para ajudar, sem o professor para auxiliar e para explicar algum conteúdo. Assim como para vocês está sendo difícil, para muitos professores também, pessoal, está sendo difícil. Tem muitos professores que também não se dão com a tecnologia. Mas nós todos precisamos procurar, na medida do possível, superar esse momento. É um momento difícil, nós sabemos que vai passar isso aí, que uma hora isso aí vai terminar. Mas até lá, gente, nós precisamos manter o foco. Vocês precisam manter o foco no ensino e no estudo de vocês. Eu penso que todos vocês que fazem parte da segunda turma do EJA, noturno, vocês têm um foco de terminar o ensino médio, adquirir o diploma, seja por questão de trabalho, seja por questão pessoal. Mas cada um tem o seu foco, cada um tem o seu objetivo. Pois bem, eu disponibilizei para vocês a aula de Sociologia, onde nós começamos o segundo bimestre. Eu mandei no grupo do WhatsApp e disponibilizei naquele e-mail da sala. O título da aula é A Noção da Cultura e a Ideia da Cultura de Massa. Tem como objetivo que levar o aluno a compreender a cultura e diferenciar a cultura, aquela cultura produzida na sociedade, da indústria cultural e da cultura de massa. Logo abaixo, se você olhar no plano de ensino, que eu passei todos esses dados no plano de ensino, você vai ver que tem uma parte escrita assim, leitura obrigatória para iniciar o nosso estudo. Ali tem algumas considerações sobre o que a sociologia entende que é cultura. Que a cultura ela é produzida, mas ela não é produzida de forma pacífica e de forma 100% harmônica. Há desigualdades, há diferenças nisso aí. Tá? A construção da cultura, então, ela é marcada por conflitos, ela é marcada por relações desiguais. Você precisa ler isso aí, prestar atenção, para você entender a questão da construção cultural. Entendida a construção cultural, você vai conseguir entender, então, como que essa cultura que é construída a partir de desigualdades, a partir de conflitos, de relações desiguais, nós vamos entender a relação dessa cultura com a cultura de massa, aquela cultura que, de uma forma midiática, quer dizer, através da mídia, ela consegue influenciar a massa, consegue influenciar uma multidão, uma nação, um país, uma cidade ou um estado. É uma cultura massificada. Nesse mesmo plano de ensino, eu coloquei ali material de apoio para vocês, livro didático. E coloquei lá, ó, texto, primeiras palavras, páginas 64 e 65, Cultura e Vida Social, nas páginas 66 e 67. Como vocês não têm o livro, eu disponibilizei essas páginas num arquivo em PDF para vocês fazerem a leitura. Também disponibilizei um link que leva vocês lá no YouTube para vocês assistirem um vídeo. Tem 3 minutos, quase 4. É um vídeo pequenininho. Ele fala sobre a cultura, a produção da cultura em massa, que leva o ser humano, leva a sociedade a ser manipulada pelo sistema, a ser manipulada ou pelo político ou pela própria mídia, que a mídia acaba manipulando a nossa vontade, o nosso desejo de compra, o nosso desejo de consumo. Então, isso aí está nesse vídeo. Dito isto, pessoal, nós vamos ver o seguinte, ó, seguindo ali no roteiro de estudos, você vai ver que diz assim, ó, leia com atenção os textos mencionados acima e você deve entender, você tem que compreender o que, gente, está lá no número 2, no tópico 2, você deve entender através da leitura como a cultura é formada nas diferentes sociedades. Nós sabemos o conceito de cultura, nós sabemos que a cultura de uma sociedade para outra tem diferença, nós discutimos isso dentro de sala de aula e nós sabemos que a cultura dentro do país, do Brasil, que é um país continental, ela também tem diferença.
se nós pegarmos o estado de São Paulo com o estado lá do norte ou do nordeste ou com o estado do sul, a cultura tem diferença, nós precisamos entender essas diferenças, essa formação cultural. As relações culturais, né, que há essa desigualdade, e nós precisamos entender, né, em que consiste a cultura e como ela é pensada, porque a cultura de um estado para o outro ela é pensada de forma diferente, tá? De acordo com o costume local, regional ou nacional. Depois que você lê os textos que eu coloquei, que você assistiu o vídeo, você vai conseguir entender então o que é a cultura de massa. Essa cultura que consegue dominar multidões, dominar uma massa de pessoas. E o vídeo fala que deixa, se você assistindo lá no vídeo, você vai ver que ele deixa as pessoas alienadas, que as pessoas param de pensar por si próprias, param de ter a sua própria opinião e acabam pensando, fazendo ou seguindo aquelas orientações, aquela cultura, aquele pensamento que é passado através da grande mídia, tá? Então é isso aí que você precisa compreender. Compreendido o assunto através da leitura, você vai colocar com as suas palavras o que você entendeu sobre a cultura de massa. Se você assistir o vídeo e você fazer a leitura, você vai ter argumento suficiente para explicar o que é a cultura de massa. Mas como vocês são pessoas inteligentes e vocês têm uma grande vivência, eu sei que isso aí vai ser moleza para vocês fazerem, tá? Eu desejo que Deus abençoe a sua semana, que você tenha bons estudos e se tiver qualquer dúvida com relação ao conteúdo, pode me chamar lá no WhatsApp que eu respondo para vocês. Se eu demorar um pouco, turma, é que eu tenho várias salas e às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, não precisa ficar nervoso, ansioso, espera um pouquinho que eu vou responder para você, tá bom? Estou com saudade de todos, espero que nós retornemos logo para nossas salas de aula, tá bom? Bom estudo para vocês e um ótimo dia!